Então, a prof estava falando sobre toda essa história que fez com que a gente chegasse nas máquinas de cinema que a gente tem agora, né? E a gente está falando desse praxinoscópio, que foi inventado lá em 1877. Então, ele girava e as pessoas achavam, conseguiam ver esse cavalinho ali, ó, por exemplo, né, se movimentando. Dava essa sensação de movimento já, né? Mas ainda não tinha uma máquina que capturasse as imagens e projetasse as imagens em movimento, como a gente vê hoje no cinema. Ainda não tinha, mas estavam se desenvolvendo. E tinha muita gente curiosa. Ó. A gente já viu pessoas na França estudando isso, pessoas na Europa, em outros lugares da Europa também estudando isso. Vimos pessoas lá na Alemanha, né? Que inventou essa lâmpada mágica também. Então, várias pessoas no mundo estavam curiosas e estudando e inventando tecnologias para aprender o que a gente vê, né, no dia a dia, assim, como imagem, em movimento. E já tinha sido inventada ali a fotografia, né? Aí, gente, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, também tinha uma galera que estava curiosa com isso tudo aí, que já estava desenvolvendo máquinas de fotografia. Esse Thomas Edison aqui, ele também, lá nos Estados Unidos, ele estava fabricando algumas outras máquinas, né, e estudando como fazer outras máquinas, e aí ele inventou esse carinha aqui, ó, que chama cinetoscópio. Olha isso aqui, olha como ela é grande essa máquina, e tá vendo que tem uma pessoa olhando ali, num buraquinho, provavelmente? Então, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer com essa máquina aqui, com que as pessoas, além de capturar as imagens com as fotos, ele conseguiu fazer com que essas imagens estivessem em movimento. E aí, só que era uma máquina que era individual, né? Ó, tá vendo? Só uma pessoazinha podia ir olhar por vez, ó. Aí olhava ali, tinha toda uma engenharia aqui, ó, de como tirava as fotos antes, né? E depois essa máquina ela juntava várias fotos e a partir do movimento juntando essas várias fotinhos, a gente conseguia ver pequenos videozinhos, tá? Como se a gente tivesse tirado uma foto atrás da outra, com poses diferentes, e aí a gente via, juntava essas fotos uma atrás da outra com um movimento, a gente conseguia enxergar as pessoas se movimentando, ou as imagens se movimentando, tá? Então, essa aqui foi a primeira máquina que a gente chama de uma máquina que é mais próxima do que a gente pensa como cinema hoje, tá? Mas, ó, individual, a pessoa tinha que olhar ali individualmente, era preto e branco ainda também, porque na própria fotografia ainda, do cinema ainda era preto e branco, né? Não tinha tecnologia de pigmentar ainda, né? De colocar as cores nas máquinas, e era individual, né? Mas esse cara ali, o Thomas Edison, lá nos Estados Unidos, fez. E essa máquina chama cinetoscópio, né? Ó, lá em 1894. Então, a que veio antes, lá, ó, a praxinoscópio, 1877, né? Daí passou uns aninhos, veio aqui o cinetoscópio, essa invenção. E aí sim, minha gente, daí lá, ó, mais ou menos 1860 e poucos, né, um pouquinho depois ali, até esses dois aqui, os Nossa, irmãos parece Lumière, uma caixa. tá vendo? Esses carinhas, ó, os irmãos Lumière, eles estavam ligados no que estava sendo pesquisado pelo Thomas Edison ali, né, e pelas outras galeras que estavam produzindo esses trabalhos, tá? E eles eram filhos de uma galera que produzia materiais de fotografia. Então, o pai deles, ele tinha essa fábrica de produzir fotografia. Então, eles já estavam sabendo um pouquinho melhor aí do que estava acontecendo. E aí, eles inventaram esta máquina aqui, que chama cinematógrafo.
E essa foi a primeira vez que foi possível enxergar, além de capturar as imagens, colocar movimento nas imagens e projetar, ó, lançar a imagem para um outro lugar, para uma outra superfície, que mais pessoas podiam ver, né? Aqui em cima, ó, era uma pessoa só, né? Só uma pessoa. Agora não, ó, tá vendo esse buraquinho aqui? Por esse buraquinho aqui saía a imagem que podia ser projetada num espaço maior. Então, mais pessoas podiam ver, gente. E foi tão incrível isso na época, tão sensacional, que aí eles fizeram. E, gente, outra coisa também, uma curiosidade: eram filmezinhos bem pequenininhos, tá? Não dava para gravar 1 hora de filme. Não tinha essa tecnologia ainda também. Então, eram filmes bem pequenininhos, curtinhos, rápidos, ó, que a gente enxergava em poucos minutos. Então, ele inventou lá, né, em 1890 e pouquinhos, foi inventado esse cinematógrafo, esse aqui, e aí eles pensaram, vamos fazer uma exibição, né, para todo mundo ver essa invenção que a gente desenvolveu, né? E aí eles marcaram essa exibição. Prof, Oi. desculpa te interromper um pouquinho, acho que a Ana Júlia queria falar, mas só para dar um toquezinho, tem uma galerinha no chat, e a gente tinha combinado, né, para usar só para as perguntas. Ah, e E sim, aí, a prof não viu que estava subindo. tá, galera? Só para a gente lembrar do Que nosso combinado. a prof não enxerga vocês, meus amores, porque eu só enxergo a minha tela aqui, ó, com as coisas, tá? Pode Eu não falar. sei se era, não, eu não sei se era isso que a Ana Júlia queria falar, mas eu acho que agora já foi. Mas só para lembrar, tá, gente? Galerinha que tá aí no chat, tá? Valeu. Alguma pergunta ali, gente? Pode fazer. Aí, não? Posso continuar? Aí, galera, eles inventaram essa máquina, né? O cinematógrafo, ó, que dava para mais pessoas olharem. Eles pensaram, vamos fazer uma exibição, né? Mostrar para as pessoas isso que a gente inventou aqui. E aí, lá em dezembro de 1895, eles convidaram algumas pessoas num café lá em Paris, que chama Grand Café, e chamaram as pessoas para assistirem, para olharem essas invenções, essa invenção nova aí, né, de imagens em movimento. Então, essa foi a primeira exibição de cinema do mundo, em 1895, que foi quando eles mostraram vários filmezinhos curtos, ó, foram 10 filmezinhos curtos, que tinham no máximo 1 minuto, não tinha, a máquina não conseguia capturar mais do que isso, né? E aí eles mostraram 10 filmezinhos, e a Prof vai mostrar aqui 2 para vocês desses filmes que foram apresentados, e eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre esse aqui, ó. Sobre esse que tá a imagem aqui do trem, ó. Opa, aumentei muito. Tá vendo aqui esse trem? Isso aqui foi um dos imagens, um dos filmezinhos, ó. A chegada do trem à estação de La Ciotat, né, da cidade. E o outro filmezinho foi dos 10, né, esses todos, a saída dos operários da fábrica. Então a prof vai interromper aqui, ó, para mostrar para vocês esses 2 filmezinhos que foram dos primeiros que foram apresentados no mundo todo. Ó, vou mostrar, a prof separou ali na janelinha da... Opa, não é janela. Pra gente ver. É bem curtinho, não tem som, na época não tinha som, isso é outra curiosidade. Não tinha, eles não conseguiam capturar com som ainda, não tinha essa tecnologia, e não tinha cor também, tá? Então a gente vai ver ali, ó, vai dar 1 minutinho cada um deles, pra gente ter uma noção. E aí eu vou contar uma curiosidade sobre esse do trem. Ó.
Estão vendo aqui? Estão conseguindo ver essa parte aqui? Alguém responde por áudio para Tô vendo. Ó, a saída dos operários da fábrica Lumière. Então, vou dar play, ó. E aí, nesse videozinho é legal porque eles mostram que é uma junção de fotos, tá? Olha só. Várias fotinhos. E aí, com a velocidade, a gente vai criando essas imagens. Gente, imagina as pessoas que nunca tinham visto nada de imagens em movimento, vendo essas imagens pela primeira vez. Foi muito, 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 muito impactante. As pessoas ficaram muito impressionadas como que conseguiram fazer isso. Já conheciam fotografia, ainda assim, a fotografia não era tão... não era todas as pessoas que tinham condições de ter máquinas fotográficas, né? Como a gente tem hoje. Agora eu vou mostrar o outro. Deu para ver? Bem curtinho, vocês viram? Quantos segundos? Dormimos, acabou. 40 segundos. E era assim, gente. Eles mostraram 10, né? Videozinhos pequenininhos. Rapidinho, 10 segundos, acabou. Só que era muito pra galera que nunca tinha visto isso na vida. Foi muito impressionante, assim. Elas viram e imagina se iam sonhar que a gente um dia tá fazendo aula, que nem a gente tá fazendo aqui, né? Aula online. Nossa, nem passava pela cabeça, né? Internet, então, a prof é de um tempo que não existia internet, né? Começou a existir depois que eu já era maior, então, para a gente ter noção, assim, de como era diferente, como as coisas vão evoluindo e como é legal a gente conhecer isso, sabe? E aprendendo essas coisas e percebendo, que legal, a galera foi, né, inventando um monte de coisas e agora a gente está aqui tendo aula online. Agora eu vou mostrar o outro que eu vou contar a curiosidade para vocês, tá? Eu tenho 33 anos. 34. Ai, olha eu querendo mentir já. Às vezes eu esqueço. 34. E ó, não sou tão velha assim, não tinha internet. Quando eu nasci, não tinha. Não era assim, então todo mundo tem internet. Estão vendo essa outra? Responde no áudio para prof. Sim. Essa aqui foi um alvoroço, gente, tá? Sim. Reza a lenda de que foi um alvoroço quando a galera viu. Olha como é que é o vídeo. O trem lá, uma estação, e a câmera ali pegando bem quando ele tá chegando pertinho. E a galera ali esperando o trem e tal, né? Olha as roupas do pessoal, gente, que legal, né? Ver como a galera se vestia diferente. Olha os chapéus ali, correndo para pegar o trem. E, gente, acabou. Isso era o primeiro filme, os primeiros filmes. Travou? Estão ouvindo? Mas viram? Conseguiram ver? Agora voltou. A prof tirou agora, né? Vendo? Deu para ver o trem chegando? Se eu sair é porque faltou luz na metade, mas já voltou. Sim. Tá, então tá, meus amores. Então, gente, essa história, a história desse especificamente, teve essa apresentação, né? Lá no café, lá em Paris. Foram vários filmes. Quando eles mostraram esse filme, especificamente do trem, diz que as pessoas ficaram desesperadas, achando que o trem ia vir para cima delas. E saíram correndo. Olha isso, gente. Imagina, a galera saiu correndo, se desesperou, nunca tinha visto na vida nada em movimento. Daqui um pouco começa a ver
uma imagem do trem vindo assim, ó. A galera saiu correndo, disse que foi um bafafá, daí tiveram que acalmar e voltar e dizer, não, gente, não vai vir para cima de vocês, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Mas isso para a gente saber, para a gente perceber como era diferente, né? E como quando a gente não tem conhecimento sobre as coisas, aquilo que é novo às vezes assusta, né? Então foi um pouco dessa história. E esses foram os primeiros filmes que foram apresentados para grandes públicos, né? Para mais pessoas assistirem, porque antes, na tecnologia que tinha antes, um pouquinho antes, ela já não era só individual, né? E aí aconteceu isso tudo. E agora, gente, agora vocês podem tirar também dúvidas em relação a isso que a gente está conversando. A gente conseguiu falar um pouquinho de algumas máquinas e entender como que foi se desenvolvendo. Na semana que vem, na outra aula, né, a gente vai falar um pouquinho melhor como que funcionava exatamente o cinematógrafo esse, né, que ele registrava, daí tinha uma maquininha que capturava a luz, tinha uma maquininha que juntava essas imagens para transmitir. A gente vai também tirar essas curiosidades, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam disso tudo. Alguém quer conversar com o prof? Oi, oi. A Sora Lair vai estar de aniversário daqui um pouquinho. Ai, não sabia. É quando, Lair? Semana que vem. Semana que vem ainda. Semana que vem. A prof ainda não vai estar junto com vocês. Curtiram, gente? Entendeu um pouquinho mais? A gente ainda não falou. A gente ainda não falou qual foi o primeiro filme brasileiro, né? A gente ainda não sabe, e a gente pode pesquisar, estudar para saber, e vai trazer para vocês também, qual foi o primeiro filme colorido, porque até agora é só filme preto e branco, né? Não tinha a tecnologia de fazer filme colorido. A gente ainda não sabe, a gente já sabe qual foi a primeira apresentação e esse primeiro filmezinho curtinho, mas qual será o primeiro filme mais longo, né, que existiu na humanidade? Isso daí também a gente pode se perguntar, se questionar para aprender nessas aulas sobre cinema, né? Ninguém tem dúvida, então? Tudo ok? Depois a prof manda esse material para vocês terem em casa, tá? Então, a gente vai fazer uma última atividade, que seria uma atividade para fazer em casa, mas aí... Senhora, tem uma pergunta ali no chat. Tá. Agora que eu tô enxergando vocês, dá para perguntar também, né? Qual foi o primeiro filme dublado? Ó, também já vou anotar para nossa caixinha de perguntas sobre cinema, tá? E aí a gente vai tirando essas dúvidas conforme a gente for aprendendo sobre isso. A gente também vai falar um pouquinho, gente, sobre a história da fotografia, né? Que a gente não chegou a entrar nisso, né? A gente só falou rapidinho, ó, inventar a fotografia, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi esse processo também, tá? Qual o primeiro filme dublado? Né? Tudo isso que a gente está fazendo de perguntas, vocês também podem ir pesquisando, né? E trazer daí depois para a próxima aula. Qual o primeiro filme com som, gente? Qual será, né? Com som. Senhora, Oi. o primeiro filme, o filme que mais tempo teve, tem 7 horas de filme. E qual foi? Que eu nem sei, Diego. Diogo. Também não sei. Não sabe? Google. Depois eu vou procurar. Dublado. O primeiro filme dublado, o primeiro filme com som, né? Com som é assim, a gente falando e ouvindo, né? Porque tem os primeiros filmes de cinema mudo, eles botavam a musiquinha, né? Depois, assim, mas não capturava o som. Não tinha máquina que pegava junto o som, que nem a gente tem agora aqui, que a gente enxerga a nossa imagem em movimento e consegue ouvir o som, né? Também dá pra gente perguntar. Mais algumas perguntas?
sobre cinema, curiosidades. O primeiro colorido, isso já está na lista também para a gente falar nas próximas aulas. Tudo isso vocês podem pesquisar também, tá, gente? Que daí depois, na próxima aula, vocês me ajudam a contar essas histórias. Primeiro colorido. Pode ser de quadrinho? Como assim, Diogo? Quadrinho, de, tipo um livro, só que é tipo um filme, só que é das antigas. Histórias em quadrinho? Tipo, filme em quadrinho? Primeiro filme de animação, quem sabe? É. Isso, Diego? Ô, Sora, Diogo. qual foi o primeiro anime, Sora? Isso. Essa dúvida? Essa curiosidade? É. Primeira animação, Pergunta aí no chat. né? Qual foi o primeiro Primeiro Sora? anime. É isso? O primeiro filme 3D também, gente. Primeiro filme 3D, qual será que foi? Primeiro filme 3D. Vai perguntando, que a prof depois vai responder todas essas perguntas na aula seguinte, conforme a gente for falando. Hoje a gente falou qual foi a primeira exibição de onde que foi a primeira exibição de cinema do mundo? Qual foi Onde o primeiro foi? filme que passou na TV? Primeiro filme que passou na TV, né? A história da televisão também, né? Qual será que foi o primeiro filme que passou na TV? Filme que passou na TV. Primeiro filme com som, primeiro filme animado, primeiro filme de animação, né? Primeiro filme dublado. Que mais? Foi? É isso aí? Se for tendo algumas curiosidades, vai escrevendo ali no nosso chat, que isso vai para a nossa caixinha de dúvidas, que a prof vai também. Qual foi o primeiro filme de super-herói? O primeiro de super-herói também, não sei. De super-herói, esse aí eu vou ter que ver qual que foi. Mas a gente vai vendo, vai botando nessa caixinha de dúvidas. E aí, gente, para finalizar a nossa aula, vocês estão com material de artes aí por perto? Material de desenho? Tá, Prof, então pega o seu O caderno primeiro de filme de terror. primeiro filme de terror. Daí vem os gêneros, né? Drama, terror. A gente pode falar sobre esses gêneros também, né? Qual foi de terror primeiro também, né? Sora, olha a parede aqui do quarto. Olhar o quê? Ai, que linda! Nossa, linda essa parede. Muito legal. Não testou, mas a gente vai fazer uma tarefa agora, todo mundo junto. Se a prof Lair quiser fazer, eu também vou fazer. A gente vai. Oi. Primeiro filme brasileiro, tá anotado, a prof já anotou. Conforme, mesmo enquanto a gente estiver fazendo a nossa tarefa, tá? A nossa brincadeira aqui não vai dar tempo de finalizar, provavelmente. Mas Primeiro filme de corrida de carro. Primeiro filme de corrida de carro. Deixa eu ver, de ação, será? Brasileiro. Primeiro de corrida de carro. Não sei se eu vou encontrar assim com essa... mas a gente pode tentar. Vou dar uma pesquisada. Vamos ver se eu acho essa... Filme da Disney. O primeiro da Disney. Olha aí, gente do céu. Na semana que vem, a gente vai fazer só respostas das curiosidades, enquanto a gente faz uma atividade prática, tá? Porque a gente também vai fazer uma atividade prática na outra aula, que vai ser uma experiência... Primeiro de comédia, Sora. Primeiro de comédia. Primeiro da Disney. Olha, muitas curiosidades. Oi. Eu tenho o primeiro filme do Bob Esponja. O primeiro do Bob Esponja. É que nem perguntaram qual foi o primeiro do Chaves, né? Bob Esponja também. Bob Esponja. Galera, então, olha só. Pode seguir pensando as curiosidades de vocês aí.
e aí escreve no chat, porque agora a gente vai fazer a última atividade, tá? Da aula. Segue escrevendo no chat, quem tiver curiosidades mais, não tem problema. Pode escrever. Da Disney. Oi. Filme da Pixar. Sora. Primeiro, escreve no chat, Mari, para a prof não ouviu também. Aí, gente, separa lá o caderno, separa o lápis e a gente vai fazer uma atividade de desenho que vai ter um tema. Ai, meu Deus, será que eu caí? Tô aqui. Que vai ter um tema, tá? A gente vai começar agora, a prof vai botar uma musiquinha pra gente fazer enquanto tá a gente ouvir enquanto está fazendo. Se a prof Lair quiser fazer, eu também vou fazer aqui. E depois a gente vai contar para o pessoal a resposta desse desenho aí. O desenho é o seguinte, a gente vai desenhar qual foi o primeiro filme que a gente assistiu na vida. Será que a gente lembra? Se a gente não lembrar, dá para perguntar, talvez, para alguém. Se não souber, assim, lembrar, eu lembro qual foi o meu primeiro filme. Eu vi no cinema. Se não lembrar, tenta lembrar qual foi, talvez, um dos primeiros filmes que vocês viram. E, se não também lembrar, pode desenhar qual foi o filme que mais gostou de ver. O filme, sim, ó, que achou incrível, que amou, tá? Pode ser qualquer uma dessas perguntas. Vamos tentar pensar. E aí, se não lembrar, de repente pergunta Quem tem dois, e aí a gente vai desenhar, tá? A gente vai começar o desenho agora e vai finalizar depois da aula, tá? Não vai dar tempo de terminar. Preferidos. Tem muitos preferidos, né? Se a gente pudesse escolher um, qual seria? Difícil, bem difícil. Mas vamos tentar, tá? Se uma coisa que a prof queria sugerir, se vocês não lembram, de repente falar lá com quem cuida de vocês, né, com os responsáveis aí, para ver se eles não sabem ajudar a responder essa pergunta aí. Tá? Sora, é só filmes no meio das séries. Minha? Vamos focar no filme, Léo, mas depois a gente pode usar para séries também, tá? Tenta lembrar dos filmes. Qual será que foi o primeiro filme? Ou então, qual foi o filme que eu mais gostei de ver? Tá? Eu acho que o primeiro Quem já que eu foi vi no cinema? Levanta a mão. Quem já foi ver filme no cinema? Tá? Alguém nunca foi ver no cinema? Todo mundo? Eu já fui. Alguém nunca foi? Não? Todo mundo foi? Ah, arrasou, isso aí. Então, tenta lembrar que filme viu no cinema também, né? Daí a gente vai fazer o desenho, tá? A prof vai botar uma musiquinha. Nós vamos só começar. Aí termina depois da aula, tá? E pode me trazer na próxima aula para a gente ver os desenhos e conversar sobre esses filmes. Combinado? Vou botar a música para a gente começar. Concentra, faz ali bem bonito, vai pensando quais são esses filmes aí. Se quiser fazer, botar mais do que um também. Ai, tô com muita dúvida, não sei qual é o filme que eu mais gostei na vida. E quer botar mais do que um também, tá? Não tem problema. Vai pesquisando, vai estudando. Pergunta para o pessoal aí de casa. Qual será que foi o filme que a gente viu primeiro filme que eu vi, né? Primeiro filme que eu vi no cinema, de repente, porque vocês já são uma geração que vê filme desde a barriga da mãe, eu acho, né? A prof, não. A prof é de outra geração, não tinha filme quando eu tava na barriga da mãe, não era tão fácil de ver filme, assim. E eu lembro, eu tinha 7 anos quando eu vi o meu primeiro filme. No cinema, né? Era novinha até. Tu lembra, Lair? Primeiros filmes? Não? Pois é, eu estava tentando. Lembrar. Então, eu não consigo lembrar o primeiro filme, mas eu lembrei de 2, assim, bem legais, que um foi quando eu fui levar o meu sobrinho pela primeira vez, que aí marcou pelo entusiasmo dele, assim, e outro que eu vi na minha juventude lá, que foi bem legal também, porque eu amo dança, né? E era um filme de dança, então que lindo! Eu lembro. Depois você conta.
Prof, eu entendi. Escreveu qual o filme favorito ou os primeiros filmes? Ou o primeiro filme favorito, ou o primeiro filme que viu no cinema, tá? Também, né? Porque a gente vê filme, às vezes, em casa com mais frequência, mas no cinema é mais difícil, né? E ver no cinema é bem diferente, né, gente? Quem já viu no cinema é uma outra experiência, O né? primeiro filme que eu vi no cinema foi Bela e a Fera. Isso, ó, desenha sobre O meu primeiro filme que eu vi foi Uma Dobra do Tempo. Uma Dobra do Tempo. Ó, desenhe sobre esses filmes, então, e aí depois a gente vai compartilhar os desenhos que a gente fez. Só vamos começar o desenho agora, tá? E aí a gente termina depois em casa. Vou botar uma musiquinha aqui para nós. Tá, prof, para contar é depois, então, né? Tá. A gente não vai dar tempo porque a gente tá mais pro final da aula, né? Então é só para começar esse exercício. Na próxima aula a gente conversa sobre ele, tá bom? Vou deixar essa musiquinha. Quando acabar a musiquinha, a prof vem para dar um tchau. E aí vocês terminam em casa depois da aula o desenho. Combinado? Quem não lembra, vai tentando lembrar, vai tentando pensar o que pode desenhar, né? Qual filme gosta mais? Ô, Sora, Oi. pode ser tipo uma série, se não filme. Tu não lembra de nenhum filme? Só de série, Gui. Eu gosto de uma série que eu fico vendo todo dia. Vamos tentar lembrar o filme. Depois tu pode me contar das séries, tá? Tá. Porque agora a gente tá fazendo um estudo sobre o cinema, né? Antes de chegar nos seriados. Tá bom? Agora a gente gosta mais de seriado, né? Eu gosto muito também. Ok. Lembrando que a gente não vai finalizar o desenho, vai ser só um começo. Depois a gente termina depois da aula.
Certo, meus amores. Continuem desenhando, fazendo, finalizando o desenho agora, né? Aproveitem que a gente já começou. Daí, no nosso próximo encontro, a gente compartilha esses filmes que a gente gosta, o primeiro filme que a gente viu no cinema, tá bom? A prof vai contar também, a prof Laís pode contar também para nós um pouquinho como é que foi essas primeiras experiências e os filmes que a gente mais gostou, tá? E aí a gente vai responder também essa caixa, seguir respondendo essas listas de curiosidades sobre o cinema, que a gente aumentou aqui hoje, né? Já tinha algumas, a gente cresceu essa lista de curiosidades. Tá bom, meus amores? Continuem fazendo os desenhos, aproveita para finalizar. Quem quiser mandar para a prof pode mandar também, tá? Mas aí na próxima aula a gente fala sobre eles. Combinado? E a gente vai precisar de alguns materiais na próxima aula, mas aí eu aviso com antecedência, tá? Para a gente fazer um trabalho prático também. Olha ali, já tem umas pessoas ali com o desenho mais encaminhado, né, Fê? Isso aí. Vai finalizando, aproveita agora que já estão fazendo, segue fazendo o desenho, né? Tá? Beijos, meus amores. Beijo, Laís. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Podem ir saindo e sigam fazendo o desenho de vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem. Depois Até eu coloco o cronograma para a semana que vem no grupo, tá? Daqui a pouquinho, mais tarde um pouquinho. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada pela aula. Eu mando o material lá também, tá bom? Tchau, prof. Tchau, amor. Até. Tchau, bom final de semana. Tchau, Sora. Beijos, beijos. Vou interromper aqui. Gente,